Pela TV Alego. Havendo número legal, declaro aberta esta reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, da qual tenho a honra de estar vice-presidente e hoje em substituição ao nosso presidente, deputado Thales Barreto, que se encontra em viagem internacional. Presentes os deputados Cairo Salim, Henrique César, Tião Caroço, Wilde Cambanho. Eu já agradeço a todos que estão presentes, ainda que seja remotamente, para nos ajudar a votarmos os seguintes processos. Já que estamos em sessão híbrida, não há necessidade da leitura da ata da última reunião. Com o apoio aqui do Higino e todo o pessoal da nossa técnica TV Alego, iremos à votação dos seguintes processos. Processo número 5011 de 2021, autor é o deputado Wilde Cambão. Acrescenta o artigo 2º à Lei 15.044, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre as unidades de colégios estaduais da Polícia Militar, prioridade de matrícula aos residentes no bairro da sede do Colégio Militar. Relator, deputado Tiago Albernaz, é pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 5770, 2021, autor é o deputado Bruno Peixoto. Institui o mês estadual Maio Roxo, dedicado à conscientização, prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. Relator, deputado Tiago Albernaz, é pela aprovação. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 8513-2021, autor é o deputado delegado Eduardo Prado, confere ao município de Santa Rita do Araguaia o título de capital goiana do queijo Cabacinha. Relator, deputado Henrique César, pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 7337-2021, autor é o deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento da festa da Caçada da Rainha, realizada anualmente no município de Colinas do Sul, como patrimônio cultural imaterial goiano. Relator, deputado Henrique César, é pela aprovação o seu parecer. Deputado, o processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 7519 de 2021, deputado Cairo Salim, é o autor, dispõe sobre o reconhecimento da gastronomia e cultura do Panelão da Porteira, na cidade de Portelândia, Goiás, com o patrimônio cultural goiano. Relator, deputado Henrique César, parecer pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada. O processo está em votação, encerrada. O processo está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7545-2021, autor é o deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a criação da Biblioteca Digital no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Cairo Salim, parecer pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 4698 de 2020, autor, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo no estado de Goiás, adicionando noções básicas sobre a doação e transplante de órgãos e tecidos como tema transversal de disciplinas regulares do currículo do ensino fundamental e médio. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela aprovação, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 2149 de 2019. Autor, deputado Carlos Cabral, dispõe sobre a criação do cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de educação no estado de Goiás. Relator, deputado Cairo Salim, relatório é pela aprovação. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 7926, deputado Lucas Calil.
obriga a presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelos poderes do Estado de Goiás, para realizar sua interpretação e tradução integral em Libras. Relator, deputado Cairo Salim. Parecer é pela aprovação. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 8943 de 2021, autor é o deputado Charles Bento. Institui a política de bem-estar e valorização do profissional da educação. Relator, deputado Cairo Salim, é pela aprovação. Processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7232 de 2021, autor deputado Jefferson Rodrigues. Institui o mês de junho como mês de preservação e conservação ambiental no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Henrique César. Relatório é pela aprovação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Processo 7360 de 2021, autor do deputado Hamilton Filho, dá denominação ao trecho rodoviário que especifica Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Caoa, trecho da GO que liga a Caoa, montadora Hyundai, ao Clube Recreativo Anapolino. Relator, deputado Henrique César, parecer pela aprovação. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7339 de 2021. Autor dela, deputado Bruno Peixoto. Autoriza a criação de unidades do Colégio Estadual da Polícia Militar. Vou refazer a leitura. Revogo. Autor, deputado Bruno Peixoto, autoriza a criação de unidades de colégio militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Deputado Henrique César é o relator. Parecer é pela rejeição devido a vícios de inconstitucionalidade. O parecer do deputado rejeição está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5682 de 2020. Autor deputado Hamilton Filho. Institui procedimentos a serem observados nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás para que haja o retorno das aulas presenciais, findada a quarentena havida em virtude da infecção causada pelo novo coronavírus, e dá outras providências. Relator deputado Henrique César. Parecer pela aprovação. Parecer pela aprovação está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 8698 de 2021, autores deputados Bruno Peixoto e Lissauro Vieira, dá denominação ao próprio público que especifica Iris Rezende Machado, a rodovia GO 020, no trecho que liga a cidade de Goiânia até a cidade de Cristianópolis. Relator, deputado Henrique César, parecer pela aprovação, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 0915 de 2022, autor do deputado Chico KGL, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano, Igreja Santa Catarina de Alexandrina, situada no município de Planaltina de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer pela aprovação. O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Processo número 8548 de 2021. Deputado Chico KGL é o autor. Dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano e dá outras providências. A música sertaneja. Relator, deputado Coronel Adailton, pela aprovação. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7741 de 2021, deputado Chico KGL, dispõe sobre o reconhecimento do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano, a gastronomia e cultura dos bares. Relator, deputado Coronel Adailton. Parecer é pela aprovação.
O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 6978 de 2021. Autor é o deputado Antônio Gomide. Institui a escola transparente por meio de um... Faltou um dado aqui, Higino. Por meio da transparência da qualidade do ensino de um portal. Por meio de um portal da transparência da qualidade de ensino na rede estadual. Com o intuito de divulgar de maneira ampla as informações da educação para que a sociedade, os pais e os pesquisadores possam avaliar e fiscalizar o ensino público em Goiás. Relator, deputado Coronel Dailton, parecer é pela aprovação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 5497 de 2020. Autor, deputado Jefferson Rodrigues. Altera a Lei 14.546, de setembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, Pró-Esporte, e dá outras providências. Aumenta definições de esportes e o alcance do programa. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer é pela aprovação. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 1070. Autor, ele é de 2022. Autor é o deputado Charles Bento. Dá denominação ao próprio público que especifica Onivaldo Aleixo Santana, ao trecho da rodovia 244, GO 244, que liga São Miguel do Araguaia a Novo Planalto. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer é rejeição, em virtude da rodovia já foi objeto de homenagem anterior. O parecer pela rejeição está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovada a rejeição do processo. Processo número 3573 de 2021. Autor, deputado Antônio Gomide. Insere no currículo do ensino médio disciplinas específicas sobre profissões, carreiras, mercado de trabalho como instrumento de prevenção da evasão universitária e altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 1998. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer é pela aprovação. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 9203 de 2021. Autor é o deputado delegado Eduardo Prado. Autoriza a transformação do Colégio Estadual Tiradentes em Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer pela rejeição em virtude de vício de inconstitucionalidade. Parecer pela rejeição está em votação. Revogo o despacho. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 8303 de 2021. Autor, delegado deputado Chico Cagel. Estou promovendo o Chico aqui, a delegado. Institui a política estadual de incentivo à cultura exportadora da indústria do vestuário do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer é pela aprovação. Parecer pela aprovação está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 3280 de 2019. Autor, o deputado Eduardo Prado. Altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes de base do sistema educativo do Estado de Goiás. Inclui a língua brasileira de sinais Libras como tema transversal e componentes curriculares regulares do currículo do ensino fundamental e médio. Relator, deputado Coronel Dailton. Parecer é pela aprovação. Parecer pela aprovação está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 6974 de 2021. Autor, deputado Maiclin Carreiro. Denomina Viaduto Sérgio Hipólito Machado. O viaduto localizado na GO 060, no trecho que dá acesso ao setor Vera Cruz, localizado na zona urbana do município de Trindade, no estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Dailton.
parecer é pela rejeição. O viaduto já foi objeto de homenagem anterior. O parecer pela rejeição está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 5370 de 2019, autor deputado Humberto Aidar. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes no Estado de Goiás. Relator, o deputado Cairo Salim. Parecer é pela rejeição, pela perda do objeto deste projeto de lei. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Processo número 1273 de 2022. Autor é o deputado Virmondes Cruvinel. Dispõe sobre o reconhecimento do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano, a Feira do Cerrado, no município de Goiânia. Relator, o deputado Cairo Salim. O parecer é pela aprovação. O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 3838 de 2021. Autor, o deputado Virmondes Cruvinel. Estabelece o oferecimento de quadras poliesportivas cobertas nas escolas de educação básica da rede pública de ensino do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, o deputado Cairo Salim. Parecer. Conversão em diligência à Secretaria de Estado da Educação. O parecer da diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 8511 de 2021. Autor, deputado delegado Eduardo Prado. Dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano o artesanato produzido no distrito de Olhos d'Água, município de Alexânia. Relator, deputado Cairo Salim. O parecer é pela aprovação. O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 8541 de 2021. Autor é o deputado Charles Bento. Dispõe sobre o registro de bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano as músicas ao vivo tocadas em bares no município de Goiânia. Relator, deputado Cairo Salim. O parecer é pela aprovação. O parecer está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 5045 de 2020. Autor o deputado Cairo Salim. Dispõe sobre o direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, na forma que menciona no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide. Parecer é pela rejeição. A informação é que a matéria é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. O parecer pela rejeição está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Apenas esse, Gino? Vamos distribuir? Dá tempo? A CCJ já chegou por aí? Nós temos alguns processos da Comissão de Educação, Cultura e Esporte a serem distribuídos. Farei a distribuição aqui, são 41 projetos a serem distribuídos. Eu distribuirei entre os deputados Cairo Salim, Henrique César, Leda Borges e Tião Caroço e Wilde Cambão, todos em condições de receberem esses processos a serem relatados, e agradeço imensamente a participação de todos eles. Há necessidade da leitura de cada processo? Então, de forma aleatória, estão distribuídos aos deputados Cairo Salim, Henrique César, Leda Borges, Tião Caroço, Wilde Cambão, aos quais eu agradeço muito a participação em mais essa reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta casa, e com objetivo estabelecido e concretizado de acordo com a orientação do nosso secretário Gino, dos demais assessores, inclusive da parte técnica, nós agradecemos a participação de todos e declaramos encerrada a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito obrigado.